Olá pessoal, eu sou a enfermeira Juliana então, e hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que é sobre o choque, tá pessoal? A professora fala sobre o choque. O que é o choque? O choque ele tem muito a ver com a tua circulação sanguínea. Tu sabe lá que quando o paciente ele perde muito sangue, ele entra em choque, tá? Mas o que é o choque? Nós temos vários tipos de choque. Choque, a síndrome do choque circulatório, ela sempre vai ter a ver com a circulação sanguínea, tá? Então, assim, ó, se eu sei que tem alguma coisa errada com a circulação sanguínea, isso pode vir a desencadear uma síndrome do choque circulatório ou choque. Então, todo choque é uma falência circulatória, tá? Por quê? Logo, se eu não tenho uma circulação eficiente, se eu não tenho uma circulação eficaz, eu não tenho uma oxigenação tecidual, eu não tenho uma perfusão tecidual. O que é perfusão? A capacidade do meu sangue, a capacidade da minha circulação, tá? Carregar o oxigênio através da hemoglobina, que está dentro da hemácia, que a gente vai ver isso em outros momentos, é a capacidade que a minha circulação sanguínea tem de oxigenar os meus tecidos, os meus órgãos, as minhas células, tá? Sem oxigênio não tem vida. A célula precisa do oxigênio para ter a manutenção dela, para ela procurar a homeostasia, tá? Ela precisa para desenvolver o processo energético dela, o processo metabólico dela, ela precisa do oxigênio. Bom, isso não precisa falar, todo mundo já sabe, né? Ok. Só que se eu não tiver uma circulação efetiva, eu vou comprometer os meus órgãos. Então, a circulação é extremamente importante, porque dentro do sangue eu tenho substâncias que eu vou levar para esse tecido para manter a saúde desse tecido. E em contrapartida, as artérias, você sabe que nós temos dois tipos de vasos, nós temos as artérias, e nós temos as veias, tá? Os dois, tanto a artéria quanto a veia, são vasos. A artéria, ela leva o sangue oxigenado para o corpo, para os tecidos, e as veias, elas trazem o tecido com CO2 e com os dejetos do metabolismo celular, tá? Então, isso é extremamente importante saber. Bom, então, a circulação boa, adequada, ela tá me ofertando, tá me perfundindo os meus tecidos. Muito bem, mas antes da gente entender o que é uma síndrome do choque circulatório, o que é choque, vocês vão ter que entender qual é a diferença de artéria e qual é a diferença de veia. Bom, nós temos duas pressões aqui, tá? Nós temos a pressão de fora, pensem que isso aqui é um vaso, tá? Um vaso sanguíneo, capilares, vaso sanguíneo. Nós temos a pressão de dentro do vaso, que a gente chama de pressão hidrostática, e nós temos a pressão de fora do vaso, que a gente chama de pressão oncótica. Pressão de dentro do vaso, hidrostática. Pressão de fora do vaso, oncótica. Quando a minha pressão hidrostática, que é de dentro do vaso, é maior do que a pressão de fora, tá? Que é do interstício ali, tá? For menor, o que acontece? A pressão de dentro tá mais forte. Se o lado de dentro faz mais força e tem mais força do que o lado de fora, logo saem coisas de dentro para fora. Agora, essa pressão oncótica, que a pressão de fora for maior do que a pressão de dentro, quem é que tem mais força? O lado de fora. Quem é que coloca coisas para dentro? O lado de fora. Então, quando a pressão de dentro, que é a hidrostática, for maior, eu estou distribuindo o quê? Oxigênio e nutrientes. Logo, eu tenho uma artéria, tá? Quando a pressão de dentro do vaso for menor do que de fora, quem é que tem mais força? O lado de fora. O que acontece? Eu coloco coisas de fora para dentro. Logo, eu tenho uma veia, tá? O que vem de fora para dentro? CO2, dejetos, processos metabólicos, enfim, tá? O que eu tenho dentro do vaso? Nutrientes e oxigênio, certo? Então, se a de fora for mais alta, eu tenho uma veia. Se a de fora for mais baixa e a de dentro for mais alta, eu tenho uma artéria. E, na verdade, o que acontece? À medida que o sangue sai da região central do coração, que ele sai pela aorta e vai ser distribuído pelo corpo, é que nem um rio. À medida que esse rio ele é grande, ele é largo, ele tem muita pressão. Aí, se ele vai se dividindo em pequenos riachozinhos, o que acontece? Vai perdendo a pressão e a velocidade. Mesma coisa acontece com a minha circulação sanguínea. À medida que o meu sangue sai do meu corpo e vai para as extremidades, ele vai ficando com menos pressão, tá? E vai ficando mais lento. Então, vem pressão, vai diminuindo a pressão da artéria, vai diminuindo a pressão hidrostática, vai diminuindo. Era 32 milímetros de mercúrio, vai diminuindo. Daqui a pouco, ela se iguala com a pressão de fora. A pressão de fora, que é a pressão oncótica, sempre é 25 milímetros de mercúrio. Sempre. O que vai variar? A pressão de dentro do vaso, tá? Então, à medida que ele sai da região central e vem vindo para a periferia, eu vou diminuindo essa pressão. Quando essa pressão igualar com a de fora, tá? Nós temos aqui os capilares.
Daí continua diminuindo a pressão. Daqui a pouco a minha pressão hidrostática de dentro do vaso diminuiu tanto, tá? Que olha aqui, ó, ela ficou em 12 milímetros de mercúrio, ela era 32, veio vindo, ficou 12 milímetros de mercúrio. Logo aqui, essa pressão aqui, tá menor. E se ela tá menor, quem é que tem mais força agora? O lado de fora. Se o lado de fora tem mais pressão agora, é mais forte, o que eu consigo jogar? CO2 para dentro. Aqui a hidrostática era mais alta. Eu conseguia, quem é que mandava aqui? Quem era o chefão do campinho? A pressão hidrostática era dentro do vaso. Então eu consigo jogar para fora o oxigênio e nutrientes. Quem é que é o dono do campinho aqui? Quem é que manda agora? A pressão do lado de fora. Então eu vou jogar para dentro do vaso. Logo aqui eu tenho uma artéria, logo aqui eu tenho uma veia, tá? Joga para dentro CO2, veia, joga de dentro para fora O2, artéria. E o que comanda isso? A diferença de pressão. Quem tem mais pressão é que manda. Se a pressão de dentro do vaso está maior, eu estou jogando oxigênio para fora. Se a pressão de dentro do vaso está menor, está entrando para dentro o quê? CO2 e resquícios de processos metabólicos. Visto isso, então agora a gente consegue voltar a entender um pouquinho sobre circulação. Eu não tinha como falar de choque e circulação sanguínea se vocês não entendessem isso. Ok. Se isso está entendido, se tu não entendeu, depois tu bota nos comentários, eu te explico somente essa parte aqui, que isso aqui é extremamente importante para a gente entender distúrbios hemodinâmicos e todos os processos de edema, processo inflamatório. Este quadro, essa foto, ela é fundamental para que vocês entendam isso. Se tu não entendeu, depois tu bota no comentário, te ajuda, te explica no tete a tete. Ok, então, entendido isso, eu já expliquei para vocês que à medida que o sangue ele vai saindo do coração, vai perfundindo, vai indo para as extremidades, tá? O que acontece? Vou perdendo a pressão, vou perdendo a velocidade e lá nos capilares, a artéria, o vaso, ele vai se tornar em capilar, ele vai se tornar veia e vai trazer de volta, tá? Aquele sangue com CO2. Isso tu já entendeu. O que ele está dizendo aqui? Que a gente chama então as pressões dos capilares, que é aquelas das extremidades, de hidrostática de dentro do vaso, ou preenchimento, pressão de preenchimento, de enchimento capilar, PEC. PEC e hidrostática é a mesma coisa, tá? Não precisa ficar nervoso. Bom, tu entendeu então que todo choque é em decorrência de uma falência circulatória. Resta saber por que houve essa falência circulatória. Se a minha circulação não funcionou, deu tchutchu aí, deu problema aí, tá? Então, o choque, o que é? É uma deficiência circulatória, é uma falência circulatória. Mas, na verdade, não é isso o choque. O choque é uma deficiência, uma hipoperfusão tecidual, ou seja, é o meu tecido sendo lesado em decorrência da falta de oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu estou em choque. Por isso que a circulação é tão importante, tá? Então, há, portanto, um desequilíbrio entre oferta e demanda dos oxigênios e nutrientes e um acúmulo de produtos metabólicos de excreção celular, como o CO2, por exemplo. Tá? Se a minha circulação não... Repetindo, se a minha circulação não funciona, eu não consigo oxigenar. E a falta de oxigênio nos tecidos é que é o choque. Tá? Então, nós temos aqui, vou mostrar para vocês alguns tipos de choque. Aliás, todos eles. Eu tenho choque do tipo hipovolêmico, cardiogênico, distributivo ou obstrutivo. Sendo que o distributivo se divide em séptico, anafilático, neurogênico e adrenal. Tá? Bom, só para que a gente comece a entender algumas coisas muito rapidamente, eu vou falar para vocês sobre o sistema parasimpático. Simpático, se eu vou dar outra aula depois para explicar, tá? O que é o sistema simpático? Tem adrenalina no sangue. Tô andando muito bem na rua, pá, fui assaltada. Me dá aquele susto, me dá ataque cardíaco, aquele nervosismo. Eu fico ofegante, eu fico com falta de ar. O que acabou de acontecer no meu organismo? A adrenalina caiu no meu sangue, eu ativei o sistema simpático. Então, toda vez que o sistema simpático ele é ativado, ele te prepara para o ataque, para a fuga, para a ação. Então, o que vai acontecer? Tua pupila vai dilatar, por isso que tu fica com a visão embaçada. Tu não vai produzir fluxo salivar, ou seja, tu fica com a boca seca. O teu pulmão ele vai dilatar, o teu coloração é bom, né? O teu coração ele vai acelerar, o teu fígado vai fazer com que o glicogênio que ele acumulou em forma... O fígado, ele vai lá, nós temos vários mecanismos, tá? Que eu vou explicar numa próxima.
que pega o açúcar do teu sangue, a glicose do teu sangue, e transforma em glicogênio. Ou seja, o teu corpo ele armazena a glicose no teu corpo, lá no teu fígado, através do glicogênio. Quando tu tá com o sistema simpático ativado, o que acontece? Ele pega esse teu açúcar, tua glicose, que tá reservada no teu fígado e transforma em glicose. Pra quê? Pra liberar açúcar no teu sangue. Pra quê, filho? Ó, se tu precisar correr, se tu precisar atacar, se tu precisar fugir, se tu precisar ação, o que tu precisa no teu sangue? Açúcar. Então, no sistema parasimpático, a gente pega, o fígado pega o açúcar do teu fígado, a glicose do teu fígado e transforma ele em glicose e distribui no teu sangue, para que as tuas células tenham energia para te conseguir correr e fugir, tá? Inibe a peristalse. Peristalse é o movimento do estômago, do intestino, que faz a tua comida andar no teu sistema digestivo e por aí vai. Esse é o teu sistema simpático, de ataque e fuga. Eu tenho o sistema parasimpático, que é o contrário. Quando tu quer estudar, quando tu quer dormir, quando tu quer te alimentar, qual é o teu sistema que tem que estar ativado? O sistema parasimpático. A tua pupila contrai, tu consegue ler, tu consegue te concentrar, tu saliva, o teu pulmão volta à normalidade, tu tem uma frequência cardíaca legal, tá? O teu estômago, a tua digestão tá show de bola. Então, assim, nunca é aconselhado, por exemplo, essas reuniões de negócio, eu sou piamente contra. Porque tu tá numa adrenalina, tu tá no nervosismo e ainda por cima tu tá te alimentando, o teu corpo fica confuso. Para aí, eu ativo o sistema simpático ou parasimpático? Por isso que muita gente se alimenta quando tá nervoso. Porque é uma maneira de enganar o cérebro, induzir e trazer para o teu sistema parasimpático, para te acalmar. Mas assim, ó, isso eu posso falar depois, se tu não entendeu o que é. Tia Ju, Prof. Ju, me fala mais sobre o sistema simpático e parasimpático. Eu te explico isso em outra aula, tá? Entendendo isso, vamos entender agora o choque hipovolêmico. O que é o choque hipovolêmico? Ele é causado por uma redução do volume sanguíneo. A criatura se acidentou, a criatura levou tiro, a criatura foi esfaqueado. O que ele perdeu? O sangue. Se eu não tenho sangue, como é que tá a pressão de dentro do teu vaso? Como é que tá a tua pressão hidrostática? Baixíssima. Logo, pressão hidrostática menor do que a pressão oncótica, eu não consigo oxigenar o meu sangue. Estou em choque. Por isso que pessoas que perdem muito sangue não oxigenam o tecido, porque não tem sangue. Porque, na verdade, não é que não tem sangue. A pressão de dentro do vaso, por falta de sangue, ficou muito baixa. Logo, a pressão de dentro, ela não é a mais forte, não é que manda. Então, ela não consegue distribuir o oxigênio para os teus tecidos, tá? Então, o que acontece? Se causado por uma redução do volume sanguíneo, como eu falei, diminui a pressão hidrostática. Tchê, o teu corpo vai aceitar? Tá, beleza, o teu corpo é extremamente inteligente. Quem sacaneia o teu corpo é tu, é a gente que sacaneia o corpo da gente. O corpo é perfeito, ele tem mecanismos compensatórios, tá? Qual é o teu mecanismo de compensação aqui quando tu tá perdendo sangue? Ativar o sistema simpático e fazer uma vasoconstrição, ou seja, diminuir o tamanho do vaso. Porque quando eu ativo o sistema simpático, eu libero adrenalina. E a adrenalina faz o quê? Faz o teu vaso diminuir. Logo, se eu diminuo o vaso, eu consigo aumentar a pressão. E é uma maneira que o corpo tem, uma maneira compensatória que o corpo tem de aumentar a tua pressão, tá? Então, choque hipovolêmico, o corpo ele faz uma vasoconstrição, ele faz uma compensação, faz uma vasoconstrição, ativa o teu sistema simpático e tu tem uma ação adrenal, que é a adrenalina, faz uma vasoconstrição e a gente tenta minimamente reverter esse choque. Aí, bonitinho, eu tenho choque cardiogênico. O que é o choque cardiogênico? Logo, meu coração não funciona direito. Logo, a minha pressão sanguínea, ela é alterada. Logo, minha pressão sanguínea é alterada, minha pressão hidrostática cai. E se minha pressão de dentro do vaso hidrostática cai, o que não oxigena, o que não perfunde? Tecido. Então, tu entra em choque. Logo, não oxigena, logo eu não tenho perfusão, logo o meu tecido vai entrar em lesão, então eu estou em estado de choque por falta de oxigênio, porque diminuiu a minha pressão hidrostática, porque o oxigênio não conseguiu sair. Em decorrência do que? Que ele levou facada e perdeu sangue? Não. Simplesmente aqui o teu coração ele não funciona direito, tá? Então, infarto agudo do miocárdio é um bom exemplo disso. Também há uma ação compensatória, sistema simpático fica ativado, tá? E aí entra a ação adrenal, vasoconstrição também. Nestes dois casos, a gente tem ainda a vasoconstrição. Aí eu tenho choque distributivo, bonitinho. Aqui, a ação compensatória do teu sangue, do teu corpo, não é ativada. Porque por algum motivo, que a gente vai ver qual, teu vaso dilatou.
todo o processo distributivo é por uma vasodilatação. O teu vaso, ele vai dilatar. Se teu vaso vai dilatar, mas por que, professora, que o vaso dilatou? É isso que a gente vai ver. Se o vaso dilata, a tua pressão hidrostática cai, tu não consegue, tu não é mais forte, logo tu não é mais forte, tu não consegue oxigenar o teu tecido, e se tu não oxigena, lesa, eis o choque, tá? Então, o choque distributivo é por isso. Tá bem? E aí, bonitinho, nós temos aí, ó, o choque séptico. O que é choque séptico? Ele é causado por um mediador químico, tá? Que foi desencadeado através de um processo infeccioso, um processo inflamatório do tipo infeccioso. Veio uma bactéria no teu sangue, alguma coisa, tá? Tu tem todo um processo inflamatório que eu vou explicar pra ti depois o porquê. A bactéria entrou no sangue, tá? E aí houve uma vasodilatação, porque se houve a presença de uma bactéria, tá? Eu tenho que desencadear um processo inflamatório para eliminar essa bactéria. E todo o processo inflamatório, que eu vou falar para vocês depois num outro vídeo, o que é o processo inflamatório, todo o processo inflamatório, ele causa vasodilatação. Só que nesse caso, se a bactéria cair na corrente sanguínea, tu vai ter uma vasodilatação generalizada. Porque quando é local e ocorre uma infecção, ali uma contaminação por uma bactéria patogênica no local, vai haver vasodilatação para que as minhas células de defesa migrem para aquele local. Então a vasodilatação aqui local é necessária, é importante. Por quê? Porque com essa vasodilatação o meu sangue pega as minhas células de defesa e traz para cá, aí o meu vaso dilata e essas células de defesa conseguem sair para o local e comer, matar, combater essa bactéria que está ali. Agora, o que não me interessa é que essa vasodilatação seja generalizada, porque se a bactéria cair na corrente sanguínea aqui, esse processo inflamatório, essa vasodilatação vai ser generalizada. Como é que vai ficar a tua pressão hidrostática? Fraca. Então, pressão hidrostática fraca, a pressão de fora fica mais forte, e aí o oxigênio não sai. O oxigênio não sai, tecido que lesa, logo a gente tem o choque. Então, esse é o choque distributivo do tipo séptico. Aí eu tenho choque distributivo pelo tipo anafilático. Anafilático é a mesma coisa que o séptico, só que em vez de ser uma bactéria, é um antígeno, é um alérgeno, alguma coisa que te causa alergia. Picada de abelha, tem pessoas que podem desenvolver um choque anafilático. Então, em vez de ser a bactéria, é um alérgeno, alguma coisa que te causa alergia generalizada, vasodilatação generalizada e ocorre o mesmo processo anterior, tá? Então, aqui é a mesma coisa, só que em vez de bicho, bactéria, tu tem alguma coisa que te causa a alergia. Pode ser o quê? Vai lá, pólen, pode ser picada de inseto, pode ser um camarão, um tomate, um alimento, uma medicação, que te faz uma reação sistêmica, ou seja, do corpo inteiro. E aí vai te dar essa vasodilatação generalizada, logo o choque. E o choque anafilático, inclusive, bonitinho, vai te dar edema de glote, porque como tu teve um edema generalizado, o que também inchou? A tua glote. Por isso que o choque anafilático, ele é um choque circulatório. Também. E aí vai te dar uma vasodilatação também na tua glote, edema de glote, e vai te obstruir. E tu pode vir a morrer até por asfixia, tá? Então também resultado de uma vasodilatação generalizada, semelhante ao choque séptico. No entanto, o séptico é causado por uma infecção e no anafilático é causado por uma alergia. Ocorre grande liberação de histamina, que também, depois se quiser saber, eu te explico em outro momento, pelos mastócitos, que produz vasodilatação, tá? Há uma ação dos mastócitos. E aí, o mastócito ele identificou lá sei lá, alguma coisa que te desencadeou o processo alérgico. E ele grita, porque ele libera substâncias que é o mediador químico, que é como se ele estivesse gritando, tem alguma coisa errada aqui. Só que teu corpo super responde para isso. E aí, para reparar, não existe o processo de reparação do teu corpo sem processo inflamatório. E teu corpo grita, que são as estaminas. A estamina é o mediador químico, que na verdade faz o quê? Faz aquela gritaria. Tem coisa aqui. E aí teu corpo super responde. Então o choque anafilático é uma super resposta de um processo inflamatório, baseado no quê? Em alguma coisa que te causou alergia. Então, aí ele libera histamina, que é o gritão. Por isso que a gente toma anti-histamínico, que a gente cala a boca desse gritão, que é esse mediador químico. Tu entendeu? E aí vai ocorrer a vasodilatação, aí abaixa a tua pressão hidrostática, e aí tu não perfunde o teu tecido não recebe oxigênio, choque, tá? Ainda, do distributivo, eu tenho o neurogênico, que é a perda súbita do tônus. Tônus é a força muscular, tá?
Então, mantido pelo sistema nervoso autônomo. Todo vaso sanguíneo, tá? Ele tem músculo. E ele tem uma inervação que comanda ele. Tanto para dilatar, quanto para contrair. Nós temos um nervo, ele pode... Quem demanda essa vasoconstrição, essa vasodilatação, é o teu próprio vaso, tá? Seja pelo músculo, ou seja também pela inervação, tá? Então, neste caso aqui, a perda desse tônus, no caso, a musculatura que comanda o vaso, tá? Provoca uma vasodilatação, diminuindo, então, a pressão hidrostática. Ocorre devido à injúria. O que é injúria? Lesão, agressão, tá? Do centro vasomotor do sistema nervoso central. Ou seja, teu músculo relaxa porque deu um chute, deu algum problema na tua inervação, que provavelmente veio lá do sistema nervoso central, caiu, bateu a cabeça, sei lá, deu um problema lá no teu sistema nervoso central, o teu vasinho que controla a contração ou a dilatação do teu vaso, deu chute, não funciona, aí ocorre a vasodilatação. Não te esquece, todo choque distributivo é por vasodilatação, tá? E aí a gente tem da crise adrenal, bonitinho, o hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? Que é um dos hormônios mais importantes para a manutenção do tônus vascular, tá? Ele pode, se ele houver deficiência do cortisol, ocorrerá uma vasodilatação, tá? Ocorre muito em pacientes usuários de corticoide. Tá, professor, então é por isso que a pessoa que usa muito corticoide fica inchada assim? Ele interfere lá no teu tônus, no músculo, tu fica inchada por quê? Porque ele meio que inibe a ação daquele nervinho que mantém teu vaso dilatado. Se ele inibe a ação daquele nervinho que mantém teu vaso, aliás, contraído, tá? Ele dilata e tu vai inchar. Então, pessoas que fazem muito uso de corticoide incham. E se fizer um uso excessivo, ele pode ter uma síndrome de choque circulatório, tá? Uma diminuição. Tu vai tanto vasodilatar por excesso de corticoide que tu vai ter um choque do tipo adrenal, que é distributivo por vasodilatação, tá? Ok? Entendido de vasodilatação? Agora eu vou falar do choque obstrutivo. Lembra lá que eu te falei só pra te situar? Volta, aqui ó. A gente falou até agora do séptico, anafilático, neurogênico e adrenal. Todos fazem parte do choque distributivo. Agora eu vou falar do choque obstrutivo. Vai. Aí, por obstrução. Simplesmente, muito simples. Uma artéria obstrui, tá? Seja por uma trombose, seja lá o que for, uma obstrução. Acontece o quê? A tua pressão hidrostática cai, o teu tecido ele não oxigena. Por quê? Porque o vaso que leva oxigênio está obstruído. Ele é simples assim, tá? Então, ocasionado por uma obstrução ou compressão dos grandes vasos ou propriamente do coração. Ok? Então, assim, ó, se tu gostou desse vídeo, se te agregou, me faz um favor, dá o like, curte, ou se tu não gostou aí, dá um dislike, tá? Mas te inscreve no canal, divulga, a gente vai trazer mais informações aqui, tá? Fico desde já à disposição, um grande beijo, #Dicas da Tia Ju, um abração.